Muito boa tarde aos leitores do Estadão. Meu nome é Luiz Vassalo, eu sou repórter do blog do Fausto Macedo, que cobre assuntos jurídicos, assuntos do mundo jurídico, desde a Operação Lava Jato até direito do consumidor. E hoje nós vamos falar sobre ações de cobrança contra condôminos inadimplentes. Esse tipo de ação explodiu de um ano para cá, mas em menos de um ano dobrou o número de ações no Tribunal de Justiça de São Paulo, e isso tem muito a ver com mudanças no Código de Processo Civil. Eu estou ao lado do especialista em direito imobiliário e condominial, Rodrigo Carpá. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço o convite, Luiz. Estou à disposição aí para a gente conversar um pouco mais sobre a inadimplência nos condomínios. Doutor, então explica um pouco. O novo Código Civil provocou uma mudança importante nessas ações de cobrança? Então, o novo Código Civil, ele mudou o patamar. Então, primeiro, você precisava entrar com uma ação de conhecimento na justiça comum. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, que tem pouco mais de um ano e meio, de março de 2016, o que ocorreu? Elevou a dívida condominial a um título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o procedimento processual passa a ser muito mais célere, muito mais rápido para que o condomínio obtenha aquele resultado que é receber o valor da dívida, o valor que está em aberto da inadimplência. Então, só para detalhar um pouco mais, como que era o processo antes, né? E como é que ele é hoje? Até você conseguir obter o valor da dívida, o que muda ali para ficar mais rápido, né? Então, nós distribuíamos uma ação de conhecimento, uma ação comum de cobrança, e daí essa ação ela era processada, a parte contrária ela era citada, ela apresentava a contestação, o condomínio apresentava a réplica, dependia da conversão ou não do rito, tinha audiência ou não, ou tinha um julgamento. Saiu uma sentença de primeira instância, então o condomínio já ficava ansioso querendo receber o dinheiro, mas não podia, porque a parte perdedora, logicamente que quem perdia a ação de cobrança era o condômino, recorria, apelava daquela decisão. O condomínio ofertava a contrarrazões de apelação, o caso subia para o tribunal, em efeito suspensivo, e o que ocorria, ia para um julgamento, o relator, eram 3 embargadores, e saía um acórdão confirmatório. Daí o condomínio perguntava: já posso receber, doutor? Não, você ainda não pode. Precisava voltar para a primeira instância para começar com a fase executiva. Então, o título estava formado, o processo de conhecimento estava feito, a dívida estava confirmada, agora precisava executar a dívida. Então, daí existia a necessidade de realização da avaliação do bem, muitas vezes a necessidade de ir para uma asta pública, que poderia também percorrer aí mais de um ano. O que aconteceu hoje? Hoje, você não precisa do processo de conhecimento. Por quê? Porque a dívida de condomínio já é um título executivo extrajudicial. Ela já tem um reconhecimento legal de algo que possa ser executado diretamente na primeira instância. Então você vai aí abandonar uma fase gigantesca processual para que entre nas vias de fato. O que ocorre é que hoje o devedor, ao ser citado numa ação de execução de título extrajudicial, ele vai receber uma citação com o seguinte teor: pague-se em 3 dias ou nomeie bens à penhora. Então, é aí que começa esse procedimento e não mais aquilo que nós tínhamos no início, onde a parte devedora ficava... O caminho até a penhora, né? Ficou mais curto, né? Também. Ficou muito mais curto. Alguns juízes aceitam que a penhora ocorra logo na distribuição, logo na citação da ação. E em relação a quem tem as dívidas, né, o outro lado aí, como é que a pessoa deve proceder, então, atualmente com essa nova celeridade? A pessoa tem que ficar mais preocupada, né? A pessoa tem que se preocupar. Primeira coisa, não dá para você morar de graça. Enquanto uma pessoa está devendo e não paga, alguém está pagando por ela. Quem está pagando por ela? Os adimplentes. Então, uma taxa condominial hoje, uma previsão orçamentária, tem contemplado o quê? Taxa de inadimplência. Só que uma taxa de inadimplência de 2%, 3% é uma coisa. Uma taxa de inadimplência
alta de 20%, 25%, começa a sobrecarregar. Então, se você tinha que pagar um condomínio de R$1.000, você vai pagar um condomínio de 1.250, com uma taxa de inadimplência de 25%. Então, começa a sobrecarregar. Então, o devedor ele tem que ter consciência de que, lógico, ninguém está devendo porque quer, mas se aquele condomínio não se encaixa no perfil social dele ou é algo que não é passageiro, ele tem que buscar uma solução, ou procurar um banco, ou procurar um familiar, ou até mesmo se mudar. O que ele tem que fazer? Não existe o condomínio não pode ser permissivo com atraso, porque o condomínio não ofere lucro, ele depende disso para viver. Então, se ele está devendo, ele tem que prontamente tentar equalizar a situação dele e realizar o pagamento. Lembrando que o leitor pode enviar suas dúvidas também sobre qualquer situação relacionada a direito condominial, imobiliário, que nós encaminhamos aqui, eu encaminho para o Rodrigo. Pode mandar aqui embaixo desta live que você está assistindo no Facebook do Blog do Fausto e também no Facebook do Estadão. E agora, em relação à inadimplência, né, ela acaba sendo um peso para os outros condôminos, né, porque aumenta, né, o condomínio pode, né, aumentar o condomínio, o valor mensal em razão para cobrir algum eventual rombo por inadimplência, né? Pode e deve, porque você não consegue, ele tem uma despesa mensal para pagar e ele está recebendo essa despesa em cima das pessoas das unidades. Então, se existem, ao invés de 10 unidades pagando R$1.000, ele precisa de R$10.000 para sobreviver àquele prédio, para pagar as despesas mensais. De 10 unidades tem 3 inadimplentes, vai faltar R$3.000 por mês. Então o condomínio não tem de onde achar recursos. Às vezes ele tem um fundo de reserva, tem alguma coisa guardada, mas via de regra o condomínio não tem. Então ele precisa ter aquele dinheiro para fazer frente às despesas do mês. Então, por isso que é chamada uma assembleia e o orçamento precisa estar adequado com aquilo que é gasto mensalmente. Então, se a gente tiver 3 inadimplentes, faz-se um cálculo, leva-se em conta a fração ideal de cada unidade e aquele adimplente vai ter que arcar com aquilo que o inadimplente não está pagando no percentual que tiver em aberto. Isso, claro, como o senhor diz, precisa passar por uma assembleia, não pode ser uma decisão monocrática aí do administrador, enfim. Não pode. Qualquer despesa que é realizada dentro do condomínio, o síndico tem que prestar contas e qualquer taxa extra, qualquer valor cobrado além do que foi aprovado na previsão orçamentária precisa voltar para uma assembleia, uma decisão de maioria simples para aprovar um rateio ou majorar a previsão orçamentária para fazer frente ao orçamento. Agora, da sua percepção dessa área, esse aumento de ações de cobrança, isso se dá, claro, em parte por causa da crise econômica que o país vive, mas as pessoas já estão percebendo que há uma mudança no judiciário em relação a isso? Quer dizer, isso gera uma crença maior aí? Então, Luiz, eu entendo que a primeira barreira que foi enfrentada foram os próprios advogados, porque quando essa nova sistemática entrou em vigência, as pessoas tinham muita dúvida, os advogados tinham dúvida, por exemplo, se podia ser incluído as cotas vincendas, porque uma execução de título extrajudicial de algo certo, em tese, não contemplaria algo que venha a vencer. Então, os advogados ficaram preocupados como a justiça ia se comportar, se as pessoas poderiam, se o judiciário entenderia que a taxa condominial naquele momento poderia incluir aquilo que estava sendo aumentado mês a mês com a dívida. Então ficou uma dúvida. Então o advogado ficou receoso de entrar com uma ação e ter que distribuir 2, 3, 4, 5 ações para cobrar a mesma dívida. O judiciário hoje já entendeu que é sim razoável que a execução contemple as cotas vincendas. Então, e outras questões de citação, de sistemática processual foram ultrapassadas pelos advogados da área. Então, essa é a primeira situação. A outra situação é que o devedor também se assustou, ele também, na medida do possível, ele corre para pagar, ele se assusta realmente quando ele recebe, mas também faz com que o condomínio force a distribuição da ação e não tente acordos que, às vezes, um mau acordo é muito melhor do que uma briga eterna. Então, mudou esse patamar, porque a briga não é mais eterna e o condomínio, às vezes, não precisa insistir num acordo
que não é bom para o condomínio. O condomínio não pode tirar juros, correção, multa, porque isso faz parte, não pode dar desconto. Mas ele pode negociar a forma de pagamento, uma pequena entrada, depois algumas vezes. Mas muitas vezes esse era o único caminho que o condomínio tinha. Tentar negociar, tentar apaziguar a situação. Mas hoje, com essa ação muito mais célere, os condomínios têm optado em, inclusive, contratar empresas para realizar essa cobrança, empresas especializadas, para tornar o procedimento muito mais célere, porque a justiça já está possibilitando isso. Aliás, a contratação desse tipo de empresa que administra condomínios, isso há alguma recomendação? Ela evita, por exemplo, certos conflitos aí da vida nos condomínios? Então, existe, na verdade, um conflito de interesse se a administradora de condomínios oferece o serviço jurídico. A OAB entende que não pode funcionar no mesmo estabelecimento uma administradora e um escritório de advocacia. Seria uma captação de clientes, mas esse escritório ele pode estar na porta ao lado, ele pode sim ser indicado, orientado, mas é importante que o condomínio faça um contrato específico com essa assessoria jurídica para que busque efetivamente aquilo que lhe atenda e não siga apenas uma indicação da administradora. Tá? E, bom, a gente tem uma das dúvidas dos leitores, eu olho para cá, para esse lado da tela, porque é onde eu leio as mensagens dos leitores. Diz que há 2 anos professores estão sem aumento salarial, as dívidas aumentam porque o salário termina na primeira semana, enfim, vimos uma crise econômica, né, um momento de recessão, mas o mais recomendável aí não é manter a dívida mais, né, principalmente por conta dessas mudanças, né, manter a dívida pode ser um risco maior ao seu bem, né. A situação é muito triste, o país enfrenta um momento difícil, professores, outras classes, mas o condomínio também é um local que precisa de um funcionamento. Então, por mais que a pessoa esteja passando uma situação difícil, o condomínio ele também não tem outra saída, porque ele precisa receber aquele valor. Então, ele ingressa com a ação de forma muito mais célere. Infelizmente, o momento é difícil, mas o condomínio também não pode, em função disso, ele tem que ser humano dentro do possível. Se ele puder ajudar, se ele puder parcelar, mas mais do que isso ele não consegue fazer, ele tem que entrar com a ação para receber aquilo que é de direito. A partir de quantos meses de inadimplência já se pode considerar impetrar uma ação? Então, a inadimplência, a partir acabou o prazo bancário, a pessoa tem o pagamento vence o condomínio dia 5, o prazo para ele pagar no banco é até dia 30, venceu esse prazo bancário, no dia 1º o condomínio em tese já pode distribuir uma ação de cobrança. Não o faz, porque tem as custas judiciais, às vezes é muito mais caro entrar com uma ação de uma cota condominial de 200, 300, 500 reais, vai se pagar muito mais. Então tenta-se um acordo, manda-se uma carta através do escritório de advocacia cobrando. Normalmente os prédios têm uma base de 3 meses até distribuir uma ação, mas isso vai depender com o valor da cota. Uma cota condominial de um condomínio de 100 reais, 3 meses é pouco. E a gente tem alguns condomínios sob a nossa gestão que tem cotas condominiais de 5 mil reais. Então uma cota já justificaria o ingresso de uma ação judicial, se for o caso. Agora, só mudando um pouco de assunto, né, outras dúvidas em relação a condomínios, mas saindo um pouco dessa área da inadimplência, em relação à postura, a lei define, né, o que é considerado um condômino antissocial. O que é um condômino antissocial e de que forma um condomínio deve agir quando é considerado uma pessoa assim? Então, o artigo 1337 do Código Civil fala do condômino antissocial, ele fala com reiterado comportamento antissocial, um comportamento que seja contrário à política daquele prédio, um descumprimento, um desrespeito a toda a normativa condominial. Inclusive, nesse caso, ele pode ser obrigado a pagar uma multa pelo voto de 3/4 dos condôminos restantes de até 10 vezes o valor da cota condominial. Então, se uma cota condominial é R$1.000 e 3/4 dos condôminos restantes, tirando ele em assembleia, entenderem por bem aplicar essa multa no valor máximo, ele teria, por exemplo, que pagar o valor de R$10.000. Então, esse condômino antissocial é aquele que traz um problema persistente, aquele que incomoda o convívio social. Extrapola as paredes da casa dele, né, do apartamento dele ou
da residência dele, né? Nós temos exemplos assim gigantescos, casos, por exemplo, de pessoas que fazem festas com cobrança de entrada dentro de prédios pequenos, residenciais. Já teve um caso de um morador que estourou um rojão e pegou fogo no apartamento do vizinho, dentre outros casos inúmeros que a gente pode destacar. O uso de cigarros também, né? Que é uma questão bastante debatida até em área comum aberta, né? Em área comum aberta é permitido ou não? O condomínio pode proibir isso? O condomínio, a questão não é nem da proibição, o condomínio precisa cumprir a lei, porque a lei diz que em áreas fechadas já foi uma lei municipal, estadual e hoje é uma lei federal que proíbe que se fume em áreas fechadas, protegidas por muros ou marquises. Então, o condomínio também se enquadra nessa situação. Alguns condomínios ainda são permissivos, porque ou o zelador está fumando, ou o síndico, mas isso é muito ruim, é em detrimento da legislação e, inclusive, existe uma fiscalização municipal que vai multar esse tipo de situação, se constatado, ou mediante uma denúncia. Em relação, por exemplo, a reformas no apartamento, né? Você faz uma reforma que mude a fachada ou de repente um condomínio quer instalar um ar-condicionado em um condomínio, uma assembleia, por exemplo, pode definir regras a respeito disso, mudar sua fachada. O ar-condicionado é uma questão muito debatida aí, né? Porque fica para fora, muda a fachada também. O prédio às vezes não pode receber. Como é que isso tudo é definido em assembleia? Em convenção. Vamos começar pelo ar-condicionado. Reformas dá pano para manga, a gente tem casos de brigas e discussões judiciais e até no Rio de Janeiro, em São Paulo, tivemos prédios que caíram em função de reformas mal sucedidas, inclusive com vítimas. Então, o ar-condicionado funciona da seguinte forma. Primeira coisa, observar o que está na convenção. A convenção permite ou não permite? Se a convenção não permite o ar-condicionado, o prédio não pode. Ele poderia, em tese, alterar aquela convenção com o voto de 2/3. Para a Justiça, não considera-se mais alteração de fachada a colocação do ar-condicionado desde que padronizado. Se fosse considerada alteração de fachada, precisaria da unanimidade do voto dos condôminos. Mas o ar-condicionado consiste também em outros elementos. Primeiro, verificar a entrada de energia para aquele prédio. Aquele prédio, quando foi construído, teve uma concepção e tem um relógio, tem uma central que recebe aquela energia. Então, se aquele prédio não comportar a entrada de energia suficiente para que todas as unidades façam ar-condicionado, ele precisa de uma reforma do quadro elétrico antes de autorizar. Por quê? Porque ele não pode autorizar para o condômino A, B e não autorizar para os demais. Então tem que ser algo geral. Uma outra situação, o condomínio precisa do engenheiro calculista. Por quê? Porque se aquelas unidades quebrarem o ar-condicionado no mesmo local, isso pode representar um impacto no prédio. Nós temos um caso prático onde a construtora informou na convenção que não se trata apenas de permissão ou não e que ali não era permitido, mas que aquelas varandas eram construídas em balanço e se fossem colocados ar-condicionados, representaria um comprometimento da estrutural. Então, o que tem que ficar claro é, após uma análise elétrica, estrutural e não proibição na convenção, o condomínio pode chamar uma assembleia e padronizar a instalação do ar-condicionado, mediante um projeto, e a pessoa precisa, aquele que vai lá, a empresa de ar-condicionado precisa ter um engenheiro ou um arquiteto responsável para sugerir o melhor espaço para a colocação desse aparelho. Eu já vi muita briga também por causa de mudança de fachada na porta do apartamento ou da casa, né? Esse tipo de coisa, o condomínio pode exigir que se mantenha um padrão de fachada? Como é que funciona isso? Então isso é interessante. As pessoas às vezes confundem, acham que não é fachada a parte interna. Sim, ele compõe a fachada interna do condomínio. Eu recebi outro dia uma foto de um condômino que pintou a porta com a foto do Senhor dos Anéis. E daí a gente foi falar, mas você não pode. Ele falou assim, mas doutor, o Senhor dos Anéis é tão interessante. Virou até uma situação engraçada no escritório, mas compõe a fachada interna. Então precisa seguir uma estrutura dentro do prédio. O que ocorre é, algumas convenções, Luiz, permitem que, caso seja previamente autorizado por todas as pessoas do andar, fica autorizado o fechamento e a mudança da concepção do hall
e das fechaduras e das portas. Porém, isso precisa estar previsto na convenção. Isso é muito comum e vira muita briga, muitas vezes em prédios comerciais, onde as pessoas tendem a fechar aquelas áreas privativas que na verdade são áreas comuns. Eles, como o acesso é exclusivo, eles acabam fechando. Isso também acaba gerando algumas brigas na justiça. Ainda mais com a diversidade de empresas, né? Não são moradores do prédio, né? Cada empresa vai ter sua fachada, mas as regras podem ser diferentes também, né? No caso de prédio comercial, né? Sim, as regras tem uma flexibilidade, assim. As regras são as mesmas, culturalmente se permitem algumas coisas e daí a justiça acaba enveredando por um lado ou por outro. Nos prédios comerciais, a justiça hoje já entendeu diferente, mas hoje entende que é possível sim o fechamento do uso da parte exclusiva. Mas é importante que esse regramento passe por uma assembleia, que os condôminos se reúnam e entendam qual é o melhor caminho para aquele condomínio específico. Muito bem, eu gostaria de agradecer a presença do advogado especialista em direito condominial e imobiliário, Rodrigo Carpati. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Luiz. Fico à disposição de vocês para uma próxima visita. E agradeço também aos leitores do Estadão que podem acompanhar essa entrevista novamente e tirar suas dúvidas no blog do Fausto Macedo, no Facebook do blog do Fausto Macedo e daqui a pouco também no próprio blog, onde vamos subir a entrevista na íntegra. Muito obrigado, até mais.